Tu tem virado o roteirista secreto, mental, da cabeça do outro? A mente, muitas vezes, ela cria um episódio inteiro, não é? Tipo assim, uma grande história que a gente imagina que está acontecendo na cabeça do outro, suposições, e a gente acaba reagindo a esse roteiro, e não aos fatos que se apresentam diante da gente, a realidade. Nesse vídeo de hoje, eu quero falar contigo, onde eu vou tentar te fornecer aqui um procedimento de 10 segundos, praticamente, uma coisa muito breve, que vai te ajudar a viver menos essa novela, né? Desdramatizar as coisas, parar com essa novela, falar de modo mais claro e tentar baixar a tua ansiedade sem perder a pessoalidade, sem perder a humanidade, sem perder a ternura no final das contas. Olha só. Na psicologia, galera, presta atenção, olha só, presta atenção, isso que eu falo contigo, que faz muito desse mecanismo de ficar tentando imaginar o que passa na cabeça do outro e acaba reagindo a esses pensamentos que tu acha, que tu pensou que o outro pensou, e aí vira o samba do crioulo doido. Isso tem um nome. Dentro da psicologia, meu nome é Diego, eu sou psicólogo, tá? Então, acho que eu tenho mais de 5 anos de experiência clínica, então acho que eu posso te ajudar um pouquinho com isso, e eu vejo isso muito acontecer dentro da clínica. E sim, esse tipo de funcionamento vai te deixar doido. Qual é o nome desse tipo de funcionamento que a gente chama tecnicamente? Se chama leitura mental. Os clássicos, né, os antigos, na filosofia clássica, chamava isso de imaginação, no final das contas, a fantasia. Esse poder de preencher lacunas da realidade quando falta algum dado. Claro, isso aqui isso nos protegeu por milênios, né? Tipo, porra, tô andando aqui no meio do mato, aí eu ouço um barulho no meio do mato, cara, minha imaginação vai... Puxa, tem um bicho ali, tem uma coisa ameaçadora que pode me machucar. Só que assim, na realidade, no meio do mato, na guerra, isso funciona, isso ajuda, isso é muito bom, é uma ansiedade boa. Mas quando a gente traz isso para o mundo afetivo, para o campo conjugal, sobretudo, para a tua vida com o teu cônjuge, com o teu namorado, com o teu ficante, com o teu conversante, o que diabo, sei lá que vocês chamam isso aí hoje, isso vira um ruído muito brabo e dificulta, no final das contas, que as relações elas atinjam um patamar de autenticidade, de verdade, porque tu acaba mais te relacionando com essa imagem mental que tu tem do outro do que com o outro em si. Não é assim? Pelo menos no Brasil, a gente tem uma coisa que a gente chama de a indireta, né? Aquilo que tempera a comunicação, que é uma indiretinha. Sei lá, posta um story para tentar dar uma indireta. Cara, sei lá, é muito óbvio se a gente parar para perceber que isso não deve ser feito, que isso não é uma coisa legal, que isso, cara, a gente aprende isso quando a gente é adolescente, a gente faz uma diaba dessa de dar indireta e tudo mais, a gente vê que às vezes não funciona. No mundo afetivo adulto, e provavelmente eu estou falando contigo, tu és um adulto, tu és uma adulta, o que isso gera? No final das contas, isso só gera, tipo, sei lá, uma DR por suposição. Eu brigo com a pessoa por uma coisa que eu supus na minha cabeça. O que eu quero nesse vídeo de hoje é diferente. É a gente trocar esse roteiro invisível, que eu não vejo, por um tutorial, um procedimento visível, com coisas que a gente realmente vê, com coisas que a gente realmente se relaciona. Tá, mas vamos lá. Leitura mental. Pega comigo aqui. Ó. Eu falei sobre leitura mental, isso é comum, vai aparecer muito na psicologia cognitiva, vai aparecer muito até na comportamental, querendo ou não. O que é essa leitura mental? É quando eu tenho certeza do que o outro pensa sem evidência alguma. Não, mas eu tenho certeza que o outro pensou isso. Eu tenho certeza que ele não gosta de mim. Eu tenho certeza que o outro tá pensando mal de mim, não quer mais falar comigo, que eu desagradei, que eu não sou legal, que o outro não gostou. Isso aqui é muito importante. Quantas vezes, né, isso acontece? Aconteceu um fato ali, sei lá, a pessoa torceu a cara. Não gostou do que eu falei. Tem algo contra mim. A pessoa não está bem, então deve ser alguma coisa que eu fiz.
Cara, né, as evidências que estão ali dispostas, elas não apontam para isso. A pessoa está com cara torta. Ah, Diego, mas é um nexo causal. Eu fiz uma coisa e a pessoa ficou de cara torta. Cara, muitas coisas aconteceram. Olha, um dos problemas disso é meio que um egocentrismo, né? É tipo assim, eu tô com um excesso, tô com um hiperfoco somente em mim, nas coisas que eu faço. Então aí eu acho que eu sou a causa, inclusive, da cara torta de todo mundo. Tá, beleza. Isso tem uma função, isso não é bobo, não quer dizer que tu seja completamente maluco ou maluca. O viés de negatividade, de pensar a coisa pior, é aquilo, né? É melhor errar por excesso de cautela do que me deitar no perigo, né? Assim, não, ou seja, é justamente isso que nos poupou, que nos ajudou a evoluir, nos ajudou a sobreviver, meio que um mecanismo de sobrevivência. O que é gozado, né? Em relações afetivas, eu estar sempre ligando o modo de sobrevivência. Isso aqui é um sinal, seria bom dar uma olhada nisso em terapia, mas tudo bem. E claro, economia de energia, né? Se eu me antecipo para um problema, para uma ameaça, eu gasto menos energia do que caso aquela ameaça aconteça, né? Não, aquela pessoa realmente não gostou de mim, aí eu vou lá, vou conversar com ela e ela me dá nos dedos ali, me machuca, etc. Pô, vai custar mais, vou gastar mais energia, vou ter que elaborar aquilo. Eu entendo. Tem uma razão de ser. Tem uma lógica por trás. Fazendo um paralelo com os traços de personalidade, quem pontua mais em neuroticismo, que é a capacidade de pensar situações ruins, de antecipar o pior, e pessoas que têm uma baixa abertura para a experiência, acaba demorando mais para testar novas hipóteses, até hipóteses muitas vezes positivas. Não é um defeito de caráter. Presta atenção, não é um defeito de caráter. É um mecanismo que, no final das contas, não tem um procedimento. É uma falta de intenção. É inconsciente, a gente pode dizer assim, de algum modo. Daria para rastrear isso na terapia para um estilo de vida, para uma ficção anterior da tua própria vida que acabou te levando a pensar desse jeito. Ok, beleza. Aliás, se tu não sabe quanto que tu pontua em cada um desses traços, tem um link aqui embaixo, é gratuito, de um teste de personalidade chamado Big Five, que é um dos mais famosos hoje em dia, né, que é no Brasil a gente chama de bateria fatorial da personalidade. É um teste rápido, vai demorar 5 minutos, faz aqui embaixo, talvez te ajude a entender, vai ter algumas dicas do que tu pode fazer para te ajudar com os pontos de atenção da tua personalidade, tá? Vamos lá, vamos pensar assim, vamos botar a mão na massa, de repente? Vamos fazer uma mini atividade? Isso tem que fazer, não adianta eu falar aqui, tu não vai fazer. Sei lá, abre o Notas aí do teu celular, se tu está vendo esse vídeo, pega um pedacinho de papel e escreve, e lembra de situações em que tu realizou essa leitura mental, ou talvez tu esteja realizando agora. E escreve, eu imaginei que... Eu imaginei que tu me ignorou porque... que eu não importo para ti. Eu imaginei que tu preferiu conversar com outra pessoa. Eu imaginei que tu me achou feio, feia. Escreve, bota ali, e usa esse verbo, imaginei. Beleza. Ótimo. Agora, não justifica. Não tenta colocar assim, não, eu imaginei por quê, pipipi, papapá. Não. Aí percebe que a tempestade, pelo lado de dentro, ela já começou um temporal brabíssimo. Não. Nomeia as coisas. Uma curiosidade, o último passo de um exorcismo, inclusive, é quando o demônio diz o nome dele. E aí tu diz assim, fulano, sai desse corpo, né? De possessão demoníaca, né? Olha que legal, nomear as coisas. Nomear o que a gente sente, nomear as coisas do nosso mundo interno, tira a força dessas coisas sobre nós, porque há um quê de consciência, há um quê de presença e de intencionalidade sobre aqueles sentimentos. Aí a coisa fica mais fácil de manejar. É quase como se eu tomasse aquilo com um objeto. Eu pego nas minhas mãos e eu sou capaz de dar um nome para aquilo. Eu olho para aquilo. Isso é importante, tá? Faz esse exercício. Escreve. Eu imaginei que isso. Eu imaginei que aquilo. Porque a gente vai precisar disso mais tarde, tá? Tem uma ferramenta que eu inventei para ficar bonitinho, para ficar fácil de lembrar, que é SNA. O que é SNA? São 3 passos, basicamente, onde eu sento e sinto. Entendeu? Vai ter um trocadilho aqui, desculpa o trocadilho, já estou chegando nos meus 30 anos, acho que na medida que a gente envelhece, a gente começa a fazer trocadilho. Daqui a pouco eu chego no pavê para comer. Senta e sente.
Sente o que tá passando dentro de ti. Isso é importante. Ninguém faz isso, caramba. Eu vejo isso acontecendo o tempo todo em terapia, cara. As pessoas não prestam atenção no que elas sentem ou elas fazem um juízo moral sobre o que elas sentem. Dizem, não, eu não devia estar com raiva. Então a pessoa esquece que está com raiva e deixa aquilo de lado. Não. Reconhece o afeto. Sem tese e sem estresse. Fiquei ansioso. Fiquei irritado. Fiquei inseguro. Fiquei com medo. Ok. Nomeia isso. Segundo passo. Descreve um fato, nomeia aquilo lá agora de um modo mais profundo. Sente o negócio e agora nomeia. Descreve um fato e um impacto daquilo sobre ti. Sem rótulo global, por exemplo. Eu imaginei X e fechei a cara. O comportamento que me levou a fazer aquilo. Eu me senti inseguro e aí eu senti vontade de chorar. Eu me senti com medo e eu fiquei com vontade de ficar dentro de casa sem sair. Eu fiquei ansioso e senti vontade de comer. Né? Compulsão alimentar pode ser aqui, ok? E fechei a cara também. Não, eu fiquei inseguro com o teu olhar e eu decidi fechar a cara. Fiquei o famoso beiço, né? Em relacionamento isso aqui, ficar de beiço. Fica lá com aquela cara de cu o dia inteiro. E terceiro passo, acorda. E aqui de novo tem um trocadilho, né? Acorda tanto em termos de acordo quanto de despertar, de acordar, né? Ou seja, desperta para isso, né? Toma consciência disso. Endereça um pedido. Claro, eu estou falando aqui que isso sempre envolve duas pessoas, né? E alguém que tu quer manter um relacionamento, não necessariamente amoroso, mas tu quer manter um relacionamento, alguém que está conversando, etc. e tal, faz um pedido. Propõe um combinado com hora. Tu pode me responder até às 19 horas, por favor? Se não, me avisa um horário. Faz um pedido. Nomeia aquilo, faz um pedido. Tu pode me responder? Por favor? Lembrando que, cara, o que eu mais vejo de... Sabe quando o pessoal fala no âmbito de relacionamento que o problema é comunicação, que o problema, sei lá, mas nosso problema é problema de comunicação. Problema de comunicação não existe. Existe problema de má educação. As pessoas são mal educadas. Fazer joguinho direto é coisa de mal educado. Então, procura não ser assim também. Seja claro, faz pedidos. Fala abertamente o que tu está sentindo. Sem medo. Pede com clareza. Né? Por exemplo, uma pausa e um retorno. Se vamos ter uma pausa na nossa conversa, bom, quando é que a gente vai voltar a conversar? Sempre que eu pausar, eu proponho um retorno com hora marcada, por exemplo. Isso reduz absurdamente a ansiedade, né? Porque, lembra, não sei se vocês já leram, já leu O Pequeno Príncipe, né? Quando ele encontra a raposa e a raposa pede para ele informar um horário que ele vai chegar. E ele diz assim, né? Ela diz, porque olha, se tu me diz que tu vem às 4, alguma coisa assim, né? Desde as 2 o meu coração já se alegra e eu já olho para os trigos no campo e eu lembro do teu cabelo e etc e tal. Essa é uma ansiedade boa, né? Porque tu sabe o horário que vai chegar, tu vai te preparando o teu coração para receber aquela pessoa. Mas quando não tem isso, talvez tu pensa que talvez nem vai ter mais, que aquela pessoa não vai mais voltar. Tem gente assim, tem gente que acaba pensando assim, por N motivos. Então toda pausa que vem acompanhado de um combinado de retorno é importante. Isso resolve muito a dimensão dos relacionamentos. Pô, a gente não vai conversar agora, a gente vai conversar depois em tal horário. A gente vai parar com isso aqui agora, mas vamos retomar depois. Quantas conversas que foram interrompidas por algum motivo e que não tiveram uma promessa de retorno e que acabou gerando N problemas porque aquilo ficou no ar, digamos assim. A conversa não encerrou, acabou dormindo, acabou tendo que interromper, o filho que chamou, o cara que seja. Percebe? E segunda coisa, um tema por vez. Sem lista de compras, assim, olha, um pedido, um tema. Hoje a gente vai conversar sobre isso. Vamos conversar sobre esse outro assunto, porque às vezes as pessoas não se falam e aí fica tanta coisa acumulada e aí quer lavar toda a roupa suja de uma vez só. Até lavando roupa isso dá problema. Eu sou a pessoa que deixa acumular um monte de roupa e aí depois eu boto tudo junto. Estraga as roupas, né? No final das contas não fica nada bem lavado, fica tudo meio, tem que lavar de novo. Não dá certo. Aos poucos, né? Sei lá, vamos só as roupas pretas. Então é um tema específico, só as roupas brancas, só as roupas coloridas.
Tu é adulto, tu vai entender o que eu tô falando, né? Lavar a roupa. Ok. E aí algumas dicas de execução. Tom de voz, isso é importante. Um tom mais baixo que o normal ajuda. Isso é importante. Tem pessoa que fala gritando, tem pessoas que falam brigando. E é importante a gente perceber isso na gente. Se ouve, cara. Se grava falando de repente. Se grava falando. Ouve o jeito que você está falando. Olha, quando tu fala mais baixo, quando eu falo mais baixo contigo, olha, parece que tem um pouco mais de segurança, né? Tem um pouco mais de cautela, um pouco mais de ternura quando eu estou falando assim. É ou não é? O tempo também. Eu aplicar o SNA, senta, sente, nomeia e acorda. Antes de dormir, por exemplo. Não deixar passar muito tempo. Na primeira oportunidade, fazer isso com calma. E ter critério também é uma boa... Qual é o critério? Se a frase tem aquela coisa, sempre é assim, nunca é assado. Cara, reescreve de um modo que seja um comportamento observável. Tu não consegue observar o sempre. Tu não consegue observar o nunca. Tu consegue metrificar, não, tantas vezes. Tantas vezes não foi assim. Tantas vezes foi assado. O sempre e o nunca são generalizações que têm uma força poética muito poderosa. Eu dizer que eu sempre vou estar aqui gravando vídeo para vocês é pesado. É uma promessa estranha, né? Ou que eu nunca mais vou gravar nenhum vídeo aqui. Opa, eu sempre quero estar contigo. Opa, eu nunca mais quero te ver. Opa, são coisas pesadas, né? Arriscadas no final das contas. Claro, quem ama, quem é apaixonado, talvez diga uma coisa dessas para os fins poéticos mesmo disso. Vamos pensar assim, em aplicação clínica disso tudo. Pensa assim, olha, WhatsApp, por exemplo. Deu o tique azulzinho, visualizou a mensagem e não respondeu. Fala. Rapaz, fiquei ansiosa. Imagino que tu me ignorou aqui. É verdade? Confere. Se der, me responde até às 19, por favor. Caraca, é só falar, caraca. Fala. Abre a boca e fala. Pede clareza, nomeia. Cara, meu Deus, cara, quanta coisa. Quando tu faz isso, percebe que o mind reading, a leitura mental, ela vai pro saco, porque tu já fez, tu tem dose de realidade e a realidade é maior do que os nossos pensamentos. Já foi, tá feito. Entendeu? Segundo ponto, atraso. Falar sobre atraso, vamos pegar... Olha, tu chegou 25 minutos depois e eu supus que eu não importo para ti. É que tu tá fazendo pouco caso aqui do nosso encontro. Tu falou que tu ia chegar a tal horário e não chegou. Eu senti que eu não importo para ti. Quando tu souber que tu vai atrasar, me avisa que tu vai atrasar. Me manda uma mensagem, me diz alguma coisa. É importante para mim. Caraca, isso aqui no final das contas tem muito daquilo que é a comunicação não violenta, que no final das contas é boa educação, galera. Boa educação. Terceira coisa, sei lá, tarefas. Sei lá, a louça ficou de ontem para hoje e tu não lavou. Eu criei uma DR na minha cabeça já. Vou fazer um combinado. Hoje eu lavo. Amanhã tu seca até às 9. Coisas claras, comprometimentos, combinados claros, específicos. Ou às vezes ciúmes, né? Coisa de Instagram. Ah, eu vi... No WhatsApp também, né? Ah, eu vi que tu ficou online e não respondeu. Isso significou para mim que tu tá me evitando. É isso? Pô, se puder, me responde assim, não posso, te retorno umas 20 horas, te retorno umas 21 horas. Por favor, né? Eu fico incomodado com isso. Cara, pedir para as pessoas é uma questão de educação. É questão de pedir. Só que quando tu não... Olha que legal. Se tu não pede, tu exige. Ainda que tacitamente, ainda que inconsciente, né? Olha, eu não pedi alguma coisa, mas eu estou exigindo um comportamento daquela pessoa ideal. É muito maluco isso, né? Por que tu não pede? Porque tu vai acabar exigindo. Se tu não pedir, tu vai acabar exigindo daquela pessoa alguma coisa. Então, pede. Peça. Ou coisa em família. Quando tua mãe opinou
sobre mim, falou mal de mim, tu não me defendeu. Eu me senti sozinho naquela hora, eu me senti sozinha. Eu preciso que tu diga naquela hora, por favor, para. Ou tu não quis a minha opinião. Opa, diz assim, só um pouquinho, a gente vai decidir isso depois. Pedidos claros. Senta, sente, nomeia e acorda. De novo. Né? Pensa assim, né? Tem aquelas frases que pode de repente passar na tua cabeça, e aqui também vão ter algumas frases lá no teste, aqui embaixo do Big Five, no documento que gera depois. Tá? Frases que podem passar na tua cabeça. Olha, Diego, mas se eu falar claramente, abertamente, eu vou virar a vilã da história. Cara, clareza não é grosseria. Clareza não é agressividade. Grosseria é um rótulo global. Clareza é um pedido com hora, com especificidade. Mas Diego, mas pausa... Cara, quando uma pessoa pausa, quando uma pessoa não te responde, é gelo. Certo que é gelo. Cara, sim, de fato, né? Gelo é sumir. Mas pausa com retorno, se a gente for pensar, com volta marcada, é cuidado, né? Dá para se pedir isso, dá para ter cuidado. Tu pode incorporar isso também, né? Pausas com esse cuidado. Diego, mas ele devia saber sozinho isso. Eu não tenho que pedir. Ele devia saber, porque quem ama cuida. Cara, essa intuição sem um pedido, sem cuidado, é loteria. É tipo assim, mas deveria saber, sei lá, deveria saber os números da Mega Sena, o jogo do bicho, entendeu? Cara, não é assim. Adulto combina, adulto pede, adulto é claro. Não fica nessa vibe da intuição, assim. Diego, mas aí se eu fizer isso tudo que você está me falando, eu vou parecer muito carente. Cara, carente é quem cobra sem pedir, é quem vai acabar exigindo depois e vai acabar reagindo a essa exigência não atendida. Quem pede, assume a responsabilidade. É porque no final das contas tu não quer assumir a responsabilidade dos teus pedidos, das tuas ações. Pede. Diego, mas desse jeito que tu está falando vai engessar a relação, né? Se tiver que falar assim, não vai ter fluidez. Cara, o procedimento, o script, um plano é melhor do que plano nenhum. Um plano, um procedimento, ele liberta do quê? Do improviso ruim. O problema é que às vezes vocês são improvisadores ruins. Por quê? Porque não tem repertório, não tem formação, não fizeram uma boa terapia, não estudaram, não leram. Mas tudo bem, então tem que ter um certo script, tem que ter uma certa... Ou às vezes estão dentro de um ambiente, de uma família disfuncional, nunca aprenderam a se relacionar, etc. Cara, então põe em procedimento. Seja claro, né? Então vamos lá, olha. Vamos recapitular assim. Suposição, galera. Presta atenção, suposição não é fato. Fato é fato, suposição é suposição. Imaginação se checa. A imaginação tem que se subordinar à realidade. Se eu imaginei tal coisa, eu tenho que testar, eu tenho que checar, eu tenho que ver. E terceira coisa, combinado vence a vigilância. Se está combinado, eu não vou ficar vigilante para ver se está atendendo a exigência. Lembrando, o pedido vence a exigência implícita. O pedido claro vence a exigência implícita. Então, assim, procura viver isso, assim, de pedido simples e a pausa com retorno. E te compromete em falar, dizer assim, olha, eu imaginei, tananá, confere isso, é verdade? Procura falar o que o outro, assim, olha, eu entendi isso que tu falou, e quando tu falou isso eu me senti assim, é isso mesmo? É assim que tu queria que eu sentisse? Ok. Faz isso, tá bom? Na descrição aqui do vídeo vai ter o Big Five para tu fazer. Faz ele, 5 minutos, é rápido. Faz o teste, recebe ali o mapa do drama que eu chamei. Vai ter umas regrinhas personalizadas para ti, alguns combinados ali. Tu vai treinar o sente, nomeia e acorda. Se tu curtiu esse vídeo, manda para alguém. Não necessariamente para aquela pessoa que tu gostaria que... enfim, manda para uma amiga, de repente um amigo que está sofrendo por causa desse lance de leitura mental. Curte o vídeo aqui também, compartilha, te inscreve no canal. Era isso, fiquem com Deus, até a próxima e não façam nada que eu não faria. Tchau, tchau.